Salve galera do canal do Medeiros, mais um vídeo aqui no canal do Medeiros para você ficar bem informado sobre o Botafogo de futebol e regatas, o nosso glorioso. Você chegou no lugar certo se você quer saber sobre informação, opinião, análise, lives, debates, tudo sobre o Botafogo de futebol e regatas. Muito futebol, muito Botafogo você encontra aqui. Já peço para você se inscrever aqui no canal do Medeiros, nesse botãozinho vermelho que está logo abaixo desse vídeo e deixar um like nesse vídeo aqui, hein? Você contribui para o crescimento do canal do Medeiros, muito importante a sua participação e comentem bastante, cara. Comenta bastante o vídeo, a interação é muito legal, eu leio todos os comentários de vocês. Vamos falar sobre o William Klaus, tá? Zagueiro contratado pelo Botafogo. Eu já falei sobre o Breno, né? Já falei sobre o Vinícius Lopes. Falta falar sobre o Klaus e pelo Fabinho também. Dois jogadores também que o Botafogo já contratou. O Klaus, tá? Veio do Ceará e é dele que eu vou falar hoje. O William Klaus tem 27 anos. Tá? Nascido em Dois Irmãos, lá no Rio Grande do Sul, cara. E ele é zagueiro, 1,87 m, 79 quilos, beleza? O William Klaus, cara, ele começou a carreira dele no Juventude, tá bom? Começou lá no Juventude em 2016, 2017, foi quando ele estava aparecendo pro futebol aí lá no Juventude. E aí lá no Juventude ele se destacou. Né? Foi o primeiro destaque dele na carreira, né? E aí foi contratado pelo Internacional, que é um clube gigante, né? Um clube gigante aí do futebol nacional. E viu o potencial lá no William Klaus e contratou ele do Juventude. E aí no Internacional foi onde ele ficou bastante tempo, né? No Internacional ele chegou a ficar até 2020, cara. Onde ele saiu do Internacional e foi jogar no Ceará, o seu último clube antes de vir para o Botafogo. No Ceará ele jogou a temporada 2020 e também a temporada 2021. Vamos falar um pouquinho do Klaus, né? Como é que ele joga, quais são as características do Klaus. Eu vou passar um campinho também aí para você ver se ele joga mais pelo lado direito, pelo lado esquerdo do campo. Eu fiz uma pergunta pro Klaus na coletiva do Botafogo. No final desse vídeo vocês vão ver aí o trecho em que eu faço a pergunta pro Klaus e ele me responde muito bem, por sinal, tá? Sobre competitividade no elenco, qual é a parte do campo ali que ele gosta mais de jogar, se ele joga zagueiro pela direita, se ele joga pela esquerda. Fiz essa pergunta para ele e ele me respondeu muito bem. Mas vamos falar de números, né? É uma análise que eu gosto muito de fazer aqui pro torcedor. O que o torcedor vai esperar desse jogador, né, cara? E também vou deixar a minha opinião aqui, tá? É importante dizer que eu sempre deixo minha opinião. Não sou o dono da verdade. Eu gosto de gerar um debate aqui, tá? Às vezes eu falo besteira, às vezes acerto, mas eu sempre leio o que vocês estão falando aqui. Pô, Medeiros, acho que você não tá certo não, cara. Discordo de você. Eu acho isso, isso e isso. Muitas das vezes eu leio isso aqui. E aí eu vou lá, converso, debato, sempre com respeito, né? Eu gosto muito dessa interação aqui. Vamos falar sobre os números do Klaus, né? O Klaus, cara, na última temporada, ele não jogou praticamente, né? E isso é um pouco preocupante. Lá no Ceará, ele só fez 4 jogos em 2021. Na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, é um pouco preocupante. Ele jogou uma partida da Sul-Americana também, tá? Então, no total, ele jogou 5 jogos no ano pelo Ceará. Né? Então, assim, pouquíssima minutagem, né, desse último ano, e isso preocupa um pouco. No ano de 2020, né, na verdade, a gente chama de 2020/2021, né, por conta da pandemia, o ano acabou extrapolando aí em relação ao futebol, né, a gente tem um número um pouco maior, né, ele teve 12 jogos lá no Ceará, começando 8 como titular. 4 entrando ao longo da partida. Isso também no Brasileirão da Série A. E na Sul-Americana ele teve também um jogo na temporada 2020-2021, né? O Ceará pegou o Bolívar, lá da Bolívia. E aí ele participou dessa partida, jogou os 90 minutos, foi titular e etc. Bom, o Klaus, ele é destro, tá? Para começar falando que ele é destro, mas ele joga dos dois lados da zaga. Né? Isso é uma característica até boa, porque ele pode substituir tanto o Carli quanto o Canu. Lembrando que hoje a zaga titular do Botafogo é o Carli jogando pela direita, o Canu jogando pela esquerda. E o Klaus chega com essa versatilidade. Canu ficou suspenso? O Klaus pode jogar. Carli está machucado, ou então também está suspenso? O Klaus também pode jogar por ali. E aí em 2021... nos poucos jogos que ele fez pelo Ceará, ele entrou jogando pela esquerda.
No mapa de calor você vai ver aí. Ele entrou jogando pela esquerda. Só que aí em 2020, onde ele jogou 12 jogos, né? Ele jogou pela direita. Então, realmente, o mapa de calor, olha como é que o mapa de calor é importante, né? A pergunta que eu fiz para ele na coletiva, o mapa de calor já mostrou pra gente aqui, né? Em um ano ele jogou mais pela direita, em outro ano ele jogou mais pela esquerda. Então comprova que realmente o Klaus tem essa versatilidade, isso é um ponto forte dele. Outro ponto forte do Klaus é a jogada aérea. Ele tem 4 gols pelo Ceará de cabeça numa temporada. Esse é um número relevante, né, para um zagueiro. 4 gols de cabeça. Então, assim, é um zagueiro que aparece muito bem na jogada aérea ofensiva. E também na jogada aérea defensiva, pela alta estatura, tem 1,87 m, é um zagueiro que costuma ganhar muito bem as bolas no alto da zaga. E agora eu vou falar dos pontos fracos. Os pontos fracos do Klaus, por conta da estatura, ele não é um zagueiro veloz, é um zagueiro um pouco lento. E aí o combate dele no chão, o combate dele naquele jogo mais de velocidade, geralmente quando ele pega um atacante muito rápido, ele não consegue acompanhar, não consegue ganhar no 1 contra 1. Então ele precisa de uma cobertura, de um volante, às vezes ali, né, para fazer o primeiro combate, ou então do próprio lateral, né, se ele acabar saindo para pegar o ponta adversário, o lateral tem que estar sempre ali cobrindo ele, fazendo a sobra, se ele for marcar, né, no 1 contra 1. Então, assim, diferentemente de alguns zagueiros que a gente vê que são velozes, o Klaus já não é tão veloz assim. Então é um ponto fraco dele. Outro ponto fraco do Klaus é que ele não tem tanta habilidade assim, né? O zagueiro não costuma ter tanta habilidade, mas o futebol moderno exige que o zagueiro consiga fazer um passe, às vezes um pouquinho mais vertical, né? Às vezes um passe que vai quebrar, às vezes, a primeira linha do adversário. E o Klaus deixa um pouco a desejar nessa saída de bola. Isso é um pouco preocupante. Porém, por incrível que pareça, os lançamentos longos, ele tem uma boa média de lançamentos longos certos, tá? Então é um zagueiro que costuma lançar bastante. A gente vê, inclusive o Botafogo postou um vídeo dele, né, mostrando diversas vezes ele dando lançamentos. Então, assim, é uma característica do Klaus. Ele costuma realmente lançar os pontas na velocidade para tentar pegar a zaga adversária aí desprevenida, tá? Então, assim, falei um pouco dos pontos fortes e fracos do Klaus. É um zagueiro que vai ter que provar no Botafogo que realmente foi uma boa contratação. Já deixo minha opinião aqui que eu não faria essa contratação, tá? É um zagueiro que jogou pouco no ano passado, é um zagueiro que não convenceu no Internacional tanto assim. A torcida do Internacional, se a gente for pegar os comentários, não tem saudades do Klaus. Lá no Ceará, a torcida do Ceará também não tá com tanta saudade dele assim, né? A gente vê nos comentários que a torcida não entendeu até muito bem por que o Botafogo foi pegar o Klaus. Mas assim, já veio pro Botafogo, agora vamos torcer para que eles façam um ano muito bom, vamos torcer para que ele vá bem no clube, mas assim, eu vejo essa contratação com um pouco de desconfiança, né? Dava pro Botafogo garimpar mais o mercado, dava pro Botafogo procurar um outro nome, mas já que contratou, cara, não tem outra história. Agora é torcer pro cara ir bem, pro cara jogar bem no Botafogo, e a gente tá aqui para apoiar, para fazer com que ele se sinta à vontade dentro de campo aí e desempenhe aí o seu melhor futebol, beleza? Quero ler de vocês agora, o que vocês acharam aí do Klaus, dessa análise, e se vocês também contratariam esse zagueiro. Eu já deixei minha opinião aqui, quero ler vocês agora. Beleza? Até a próxima. Olá, seja bem-vindo ao Botafogo, Matheus Medeiros, do canal do Medeiros. O Botafogo teve uma zaga considerada uma das melhores da Série B, né, com Canu e o Carlos. Queria que você falasse um pouco sobre essa disputa por posição em 2022, você que chega para esse setor, e onde você se sente melhor jogando, pelo lado esquerdo ou pelo lado direito da zaga. Um abraço. Então, como eu falei, o elenco do Botafogo é muito qualificado, tem bons jogadores, e estou aqui para somar, fazer o meu melhor nos treinamentos e se puder atuar nas partidas também, vou dar o meu melhor. A respeito de preferência, eu jogo tanto na direita quanto na esquerda. Sou destro, então facilita pela direita, mas já joguei na Série A em ambos os lados.